Esse vídeo é de extrema importância para você saber e tomar a sua decisão, para você entender que cidade que você vai morar no Canadá ou fazer o seu intercâmbio. Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Léo do Canadá, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre geografia, os aspectos do Canadá, e isso vai ajudar com certeza na sua tomada de decisão para saber que cidade que você vai morar no Canadá ou fazer o seu intercâmbio. E nesse vídeo eu vou falar aí sobre os aspectos do Canadá, porque é o segundo maior país do mundo e é o país com maior fronteira territorial com outro país, que é os Estados Unidos. Mas antes desse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e já deixa seu like, que é de extrema importância para mim, e com certeza você vai receber mais informações e formas para você imigrar, fazer seu intercâmbio para o Canadá, para você conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. Essa fronteira aí com os Estados Unidos é uma fronteira tranquila, não é armada, não é uma fronteira que traz muitas dificuldades nem para o Canadá nem para os Estados Unidos, e é uma fronteira que tem alguns aspectos às vezes meio que engraçado. Tem algumas fotos aqui que eu vou colocar na tela, que é algumas fronteiras que criou uma linha entre livraria, casas, e tem até mesmo alguns aeroportos que tem essa linha cortando, né, divisão entre os Estados Unidos, entre o Canadá, de uma forma muito retinha, 90 graus certinho, nessa divisão entre os dois países. Essa fronteira territorial entre Estados Unidos e Canadá não traz tantos problemas nem para os Estados Unidos nem para o Canadá, não tem tantas pessoas cruzando essa fronteira ilegalmente, e tem algumas coisas engraçadas, que aparece uma linha imaginária, que não é imaginária nesse caso. Vou colocar algumas fotos do que acontece na realidade, onde as pessoas fazem uma divisão, realmente mostrando que parte pertence aos Estados Unidos e o Canadá, dividindo casas, livrarias e até mesmo alguns aeroportos de uma forma retinha, lá 90 graus certinho, cortando uma parte que pertence aos Estados Unidos e outra parte que pertence ao Canadá. É de extrema importância a gente saber o que isso significa, para a gente entender um pouco como que é feito a divisão no Canadá. O Canadá ele é dividido em 10 províncias e 3 territórios, e essas províncias elas fazem contato ali com a fronteira com os Estados Unidos, começando na parte da esquerda, que é a província de British Columbia. Depois a gente tem a província de Alberta, temos a província depois de Saskatchewan, Manitoba, depois a de Ontário, que é a província com mais atividade econômica do Canadá. Depois a gente tem a província de Quebec, que é a província aí que fala francês, é a única província canadense que tem a língua principal como francês. E depois a gente tem as províncias do Atlântico. Temos New Brunswick, Nova Escócia, temos Terra Nova e Labrador, ou Newfoundland and Labrador. Essa, apesar do nome composto, é uma única província. Temos também a província da Ilha do Príncipe Edward. Então, formando essas províncias aí do Atlântico, e como interessante, temos a província de New Brunswick, que é a única província que é oficialmente bilíngue no Canadá, considerando tanto francês quanto inglês como línguas oficiais. Todas as outras províncias que eu citei anteriormente são províncias com a língua oficial o inglês. Então, predominantemente, o inglês é falado no Canadá, mas temos aí a mistura entre o francês na colonização do Canadá. Então, temos muitas pessoas que falam tanto as duas línguas. 95% dos canadenses ou das pessoas que estão no Canadá ou falam inglês ou francês, ou até mesmo as duas. E o interessante é que a população inteira do Canadá, o Canadá não tem tanto uma população grande assim, não é um país povoado nem populoso, não tem um amontoado de pessoas, mas toda a população está ali próxima à fronteira com os Estados Unidos. A maior população, 80% dessa população do Canadá está nessa região, e se você pegar essa fronteira e andar
160 quilômetros, né, tá toda ali essa região que distribui a população canadense. Porque tem dois motivos. O primeiro deles é realmente essa questão da fronteira com os Estados Unidos. Você estando próximo da fronteira dos Estados Unidos, você consegue fazer um trade, consegue fazer um comércio com os Estados Unidos e certamente essas cidades que estão próximas às fronteiras, elas são meio que um espelho das cidades dos Estados Unidos. Por exemplo, Seattle e Vancouver são cidades muito parecidas, são cidades meio que espelhos, são cidades que têm atividades econômicas muito parecidas. É como se fosse Seattle uma extensão ali, pegando a região da cidade de Vancouver. O interessante é que, por exemplo, séries e filmes que teoricamente são de Seattle foram filmadas em Vancouver, por dois motivos, né? A filmografia de Vancouver é muito grande, muito forte essa indústria, e é muito mais barato você filmar no Canadá, em Vancouver, do que ser filmado em Seattle. A mesma coisa acontece em Toronto, né? Toronto é como se fosse a extensão de Nova York, como já foi citado no Simpsons, né? É o Upstate New York. Então, as mesmas atividades feitas em Nova York é como se fosse uma coisa espelhada na região de Toronto. Então, Ontario é muito desenvolvido por conta dessa questão da proximidade com Nova York, aí pegando Hamilton, Ottawa, Toronto e ainda chega a Montreal. Montreal ainda tem a vantagem porque fala-se francês e consegue fazer bastante comércio com a Europa. Então, toda essa região concentra a maior população do Canadá, e isso também ajuda por conta da questão do frio. O Canadá ele é banhado ali pelo Mar do Pacífico, pelo Mar do Atlântico, e em cima é o Mar do Antártico, né? Então o Canadá ele está grudado com o Círculo Polar Ártico. Então todo o frio que vem dessa região acaba afetando o Canadá. Então as regiões mais norte do Canadá são muito frias e quase ninguém mora nessa região, só mora principalmente as pessoas nativas. Então grava essa informação de que o Canadá ele é banhado tanto pelo Mar do Pacífico, do Atlântico e do Antártico, porque é de extrema importância para o próximo vídeo que eu vou citar sobre por que o Canadá é o país que pode dominar o comércio nos próximos anos, pode ser o país mais importante nos próximos anos. Então, por essa questão aí do clima canadense, né, porque a questão do frio dificulta tanto a extração de minérios, de recursos naturais, e até mesmo para a gente conseguir se sentir bem, precisa ter muito aquecimento. Essa questão da calefação no Canadá é muito importante, então as pessoas se concentram realmente nessa região, e a topologia e a formação dos solos canadenses também é muito importante para a gente entender como é que funciona o clima canadense, e isso pode definir aonde que você poderia morar no Canadá ou fazer seu intercâmbio. Começando aí de novo por British Columbia, né, essa região que está linkada ali ou conectada, banhada pelo Pacífico, é uma região que tem um solo aí novo, né, vamos dizer assim, os geólogos falam isso, que são um solo novo, é uma região rochosa. Então na região de British Columbia tem uma grande cordilheira que realmente faz essa divisão entre British Columbia e Alberta. Essa cordilheira aí é como se fosse uma barreira e impede todas as correntes de ar que vem do Pacífico e bate nessa barreira e não passa para a região central do Canadá, que é Alberta, Manitoba e Saskatchewan, e até mesmo a região de Ontário. Então toda essa região não pega a ventania e os ventos que vêm do Pacífico, mas essa cordilheira, juntando com a região rochosa que é das províncias do Atlântico, forma como se fosse um funil, e a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. A mesma física que acontece, a mesma característica acontece nos Estados Unidos e forma esse funil. Formando esse funil, toda a ventania que vem do polar ártico, né, vai para o Canadá e passa para os Estados Unidos, e o inverso também acontece. A massa de ar quente vinda do México também vai para esse funil. Então
a região do Canadá central é realmente afetada por conta dessas duas cordilheiras que formam ali as extremidades do Canadá. E isso é uma característica muito importante, porque a região central do Canadá tem extremos muito diferentes, né? Na região central, no inverno, é um inverno rigoroso, né? Chega aí menos 30, menos 20, mas o verão também tem umas temperaturas altas, né? 30, chega a quase 40 graus. Isso não acontece, por exemplo, em British Columbia. Então, se você pegar essa região central, tem essa temperatura aí bem distinta, né? Tem temperaturas bem marcadas. E se você for para Ontario, por exemplo, em Toronto, pega aí a baía de Hudson Bay, né? O Canadá tem muitos lagos, é um dos países que mais predomina essa questão de água, né? Tem muitos recursos naturais relacionados à água, mas a baía de Hudson, que é a maior baía do mundo, ela gera uma região muito úmida e acaba afetando a região de Ontario e de Quebec, por exemplo, e a temperatura nessas regiões cai muito por conta dessa baía. Na região central, principalmente em Alberta, né, que fica Calgary e Edmonton, tem regiões que tem muita incidência solar. Por exemplo, Calgary é chamada da cidade Sunshine do Canadá, é onde mais tem incidência solar, mas mesmo assim, por conta desse funil, tem uma característica diferente de British Columbia. Então, basicamente assim, British Columbia, que é Vancouver, principal cidade dessa região, não vai ter tanto frio assim, mas vai chover muito. Nas regiões centrais, Calgary, não faz tanto frio quanto nas regiões de Ontario, Quebec e das províncias do Atlântico, mas é uma região que tem uma grande incidência solar. Na região central, realmente ali em Manitoba e Saskatchewan, se você for para as fazendas, o pessoal fala que é muito ruim as fazendas, eu nunca tive essa experiência, mas essas fazendas, por não ter proteção, não ter uma grande cidade cercando essas regiões, o frio é muito extremo nessas fazendas, então vale a pena você verificar aí qual que são a média de temperaturas nessa região, e é bom você verificar a sensação térmica, né, por conta da umidade dos ventos que incide essa cidade, tem aí a sua sensação térmica. Por exemplo, quando está nevando, você não sente nada de frio. Você pode ficar de camiseta, pode andar tranquilo na rua, você não vai ser afetado pelo frio. E outra característica dessa região central do Canadá, ela é uma planície, né? E é uma região que teve muito desgaste, florestas aí ao decorrer dos anos, e isso acarretou em formar uma região petrolífera muito forte no Canadá. O Canadá é o quarto maior produtor de petróleo do mundo, então concorrendo aí com o Oriente Médio, e certamente essa região do Canadá, principalmente Alberta, Saskatchewan, ele fornece todo esse petróleo para o aquecimento da região norte dos Estados Unidos e o aquecimento do Canadá, né? Porque o Canadá precisa dessa questão do aquecimento das casas, então isso é de extrema importância para o mercado e para a questão energética do país. Então vale a pena, é de extrema importância você definir aí qual que é a medida e a temperatura média que acontece na cidade ou na província que você gostaria de ir, e certamente existem uma diversa característica no Canadá por conta dessa imensa extensão do Canadá. Agora, se você quiser saber por que o Canadá pode ser o maior país, o país que pode ditar as regras dos comércios nos próximos anos, deixei um vídeo aqui para você acessar, e é de extrema importância você assistir para você entender como que você pode se beneficiar com o mercado canadense. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Foco Canadá.